Olá a todos do signo de Áries. Vamos para a leitura do mês de abril de 2020. Parabéns aos arianos que já fizeram aniversário, aos arianos que ainda vão fazer. Tudo de bom, muitas felicidades, tá? E vamos começar. Quem quiser fazer leituras comigo, vou deixar todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Quem ainda não assistiu à leitura anual para o signo de Áries, eu vou deixar aqui em cima no iCard a playlist com as leituras para todos os signos para o ano de 2020, tá bom? Então vamos lá. Áries, abril de 2020. Assistam a essa leitura agora, no começo do mês, depois mais para o meio, mais para o final também. 3 de copas, que pular é uma carta de celebração. Pode ser a celebração do próprio aniversário, né? Áries, março de 2020. Fundo do baralho, a não materialidade. É uma carta toda negra, lembra um vácuo, né? Um universo, as infinitas possibilidades, tudo aquilo que é não material, né? Então, uma carta mais espiritual. Isso aqui no tarot tradicional é uma carta do Papa, né? Uma carta mais ligada realmente à espiritualidade, aquilo que é não material, como o próprio nome da carta diz, tá? E por ser uma carta que não tem nada desenhado, ela dá essa impressão de infinitas possibilidades, tá? Muito bom. Áries, abril de 2020. Amor, trabalho e dinheiro. Eu faço a leitura separada por áreas, não por áreas, né? Por áreas, né? Geral, amor, trabalho e dinheiro. Mas recomendo que vocês assistam tudo, porque inclusive no final da leitura eu faço o cruzamento das cartas e aí a gente tem uma 5ª mensagem, né? E no final de tudo ainda tiro uma carta aqui do Jardim dos Anjos, né? Então, uma 6ª mensagem. Então, assistam tudo, vale a pena, tá? Fundo do baralho, a sacerdotisa. Olha que interessante, 2 cartas espirituais no fundo da leitura, né? O Papa, né? O sumo sacerdote e a sacerdotisa. Aqui nesse tarô, o Papa é a carta da não materialidade, tá? Temos o casal, não é bem o casal, né? Mas enfim, o lado feminino e o lado masculino, representantes da espiritualidade aqui no tarô, tá? Então fiquem atentos à intuição, liguem-se mais a essa energia espiritual, ok? Façam silêncio. Silêncio pode ser um silêncio no sentido de não contar as coisas para os outros, né? Mas o principal silêncio que eu tô falando é o silêncio interno, né? A meditação, tá? Vamos lá. Parte geral, então. A amistosidade, a repressão, momento a momento, o fardo e a maturidade. Interessante, né? Isso aqui é o 10 de paus, isso aqui é o 6 de espadas. O 10 de paus, no tarô tradicional, é uma carta que é relacionada a um peso, a um fardo, né?
que aqui nesse caso, no 6 de espadas, o 6 de espadas nesse tarô, ele vem com esse peso, né? Então, essas duas cartas refletidas aqui mostram esse peso, vocês sentindo um peso, embora as cartas que estejam aqui entremeando essas duas cartas mais pesadinhas, vamos dizer assim, são cartas muito positivas, tá? O 10 de paus, ele fala muito da necessidade da gente soltar um pouco desse peso, quem sabe diminuir algumas expectativas, ou quem sabe distribuir esse peso com outras pessoas, né? Já que esse 10 de paus vem cercado aqui de duas cartas de número 2, né? A amistosidade e o 2 de ouros, que aqui chama-se momento a momento. Vocês podem dividir esse peso com outras pessoas, né? Porque realmente é muito peso. Vocês estão carregando aqui por algum motivo o peso no mundo nas costas, né? Isso, inclusive, pode afetar a saúde de alguma forma, né? Sentir perda de energia pode afetar a saúde, assim, vocês sentirem isso fisicamente, realmente, tá? Então, dividam o peso com outras pessoas, ok? A carta da amistosidade já abre a leitura falando disso, né? De parcerias, pessoas que podem ajudar nessa caminhada que vocês estão aqui, né? O 2 de ouros nesse tarô, ele mostra uma caminhada, ele chama momento a momento, né? Me dá uma sensação assim de passo a passo, né? Ir caminhando passo a passo, um dia de cada vez, né? Talvez vocês estejam aqui fazendo muito, talvez querendo ganhar tempo, e o 2 de ouros no centro da leitura pede um pouco de calma, né? Um dia de cada vez, ok? 6 de espadas aqui, né? Nesse tarô chama-se o fardo, é uma carta muito ligada a um momento de transição, né? Sair de uma situação para ir para outra. É uma carta de espadas, tem a ver com os pensamentos, então é quando nós preferimos também sair de situações de conflito para ir em busca da nossa própria paz, tá? É algo mais ligado a pensamentos, realmente. Leitura termina com o As de Ouros, maturidade, então mostra vocês caminhando no sentido de maturidade também, né? E é um As. Tá? Mostra aqui o início de algo que tem uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de frutificação. Vejo que vocês estão trabalhando bastante para isso. Isso pode ser em qualquer área, tá? Vocês estão ali dando duro, né? Dando suor, dando sangue para fazer alguma coisa dar certo. Tem momentos que, né, que dá uma sensação aqui de vocês estarem com muita expectativa, como eu disse, carregando muito peso, mas o centro da leitura pede para vocês aquilo que eu falei, um dia de cada vez, viver um dia de cada vez. Cuidado com o excesso de expectativa, porque isso não apenas está te desgastando, tá? Só isso. Mas as cartas são muito positivas. Vamos lá. No amor, 8 de ouros, 4 de copas, As de espadas, o eremita e os enamorados. A leitura abre com 8 de ouros, né? Duas possibilidades de leitura desse 8 de ouros aqui numa parte que fala de amor, né? Uma delas é que alguns de vocês podem estar mais focados na vida material, trabalho, estudos, do que na parte amorosa propriamente dita. Outra coisa esse 8 de ouros é uma dedicação, pode ser, né, a nível amoroso, uma dedicação à relação, ou no sentido de, se for uma relação que esteja começando, por exemplo, o 8 de ouros fala de pessoas que estão se conhecendo, né? Então, esse momento de trabalhar, entre aspas, nesse sentido, né? No sentido de conhecer-se um ao outro, tá? O centro da leitura é um As de espadas.
O As de Espadas é uma carta mais racional, mais fria, mas é um as, é uma carta que fala de novos começos, ou então uma nova fase, né, para quem já tem um relacionamento, tá? Agora, é uma carta que pede muita verdade e que fala também de verdades vindo à tona, tá? Esse 4 de copas aqui, entre o 8 de ouros e o As de Espadas, né? O 4 de copas é uma carta de alguém que está sendo seletivo. Das duas umas, existe aqui uma seletividade do tipo, não aceito qualquer proposta que me chega, né? Por isso aqui eu tô mais dedicada em outras áreas da minha vida e tô aqui com uma atitude um pouco mais cortante, às vezes até preferindo ficar sozinho, eremita. Uma carta mais de isolamento e introspecção, né? Escolhas, tá? Alguns aqui podem realmente estar escolhendo preferir ficar sozinho do que mal acompanhado, vamos dizer assim, né? Uma atitude mais introspectiva, tá? A última carta é uma carta que fala de escolhas, é uma carta de parcerias também, mas é uma carta muito ligada ao livre-arbítrio, e tá junto aqui do eremita. Então é uma escolha, tá? É como se houvesse, né, principalmente para quem tá solteiro aqui, tá? Houvesse a possibilidade, né, houvesse propostas aqui, possibilidade de um novo início, mas aqui depende unicamente de vocês quererem ou não, uma questão de livre-arbítrio, né? E me dá essa sensação de alguns preferindo ficar sozinhos, né? Estamos com esse momento também, eu não sei até quando exatamente, né? Eu tô gravando essa leitura nessa semana que vai... Essa leitura de vocês eu tô gravando no dia 23 de março, né? Eu não sei até quando que nós vamos ficar em isolamento, né? Pode ter a ver com isso também, mas assim, de toda forma, tá? Tem possibilidades e aqui me fala de livre-arbítrio, né? Então você, do tipo assim, quem tá solteiro vai ficar solteiro se quiser, né? Porque a possibilidade de um novo início existe, tá? E para quem já tem um relacionamento, pode ser um momento de mais foco no trabalho do que no relacionamento propriamente dito. Pode haver aqui uma necessidade, às vezes, de ficar um pouco sozinho, de momentos de introspecção, tá? Apenas isso. Trabalho. 10 de ouros, muito bom, hein? 8 de paus, 6 de copas, cavaleiro de ouros, 2 de ouros. Então, a leitura da parte material aqui de trabalho começa muito bem, inclusive temos um 8 de paus aqui, uma carta de velocidade, e aqui, por outro lado, já tem uma carta um pouco mais lenta, então as coisas podem... A velocidade dos acontecimentos pode cair um pouquinho, mas nem por isso fica ruim, não, tá? 10 de ouros abre a leitura mostrando que vocês estão no momento bom, no momento de oportunidades, no momento onde existe uma certa estabilidade. Pode haver aqui para alguns apoio da família, né? E tem essa tendência de diminuir a velocidade um pouco, né, desses acontecimentos, né? Aqui, por exemplo, uma carta muito rápida, e a carta que está espelhando com essa carta muito rápida é uma carta muito lenta, tá? Por isso que eu tô falando disso. Mas ainda assim são cartas positivas, né? Mas vai exigir de você aqui jogo de cintura, mais uma vez aqui a questão das escolhas, o 2 de ouros. Para alguns essas escolhas, né? Esse 2 de ouros pode ser, para alguns, mais de uma possibilidade de trabalho,
você ter que se equilibrar entre o trabalho e o outro, ou simplesmente fazer alguma escolha, enfim. Para alguns, né, esse Cavaleiro de Ouros pode ser uma oferta que é feita a você também. Tá bem positivo. Tem aqui um 6 de copas no centro da leitura, que é uma carta que remete ao passado, né? Aqui pode ser que, para alguns de vocês, pode ser que chegue uma proposta que é algo do passado, né? Pode ser algo que vocês já estavam esperando, né? Por exemplo, enviou um currículo há muito tempo e, de repente, agora isso se abre, né? Ou então, pode ser, por exemplo, clientes voltando, né? Clientes que há muito tempo não apareciam voltando. Estou dando exemplos aqui de formas de como o passado pode, de alguma forma, reaparecer aqui no trabalho de vocês, né? Pode ser alguma ideia também, né, que vocês tinham há muito tempo e agora resolvem colocar em prática, né? Para alguns pode ser um sonho de infância que vocês começam a colocar em prática. De toda forma, cartas muito positivas, tá? Mesmo que haja essa queda da velocidade aqui, mas ainda assim é positivo. Mantenham-se em movimento, tá? Porque aqui pode haver um entusiasmo maior, né? Então não deixa o entusiasmo cair, tá? Porque isso aqui pode ser algo muito mais energético, né? Do tipo assim, aqui vocês estão super empolgados e aqui essa empolgação dá uma diminuída. Não deixa a empolgação diminuir, tá? Continua na energia da empolgação. Dinheiro, 7 de espadas, Cavaleiro de copas, a justiça, um as de paus e um 7 de copas. Justiça no centro da leitura, tanto pode estar falando de justiça dos homens, né? Alguma demanda no poder judiciário, tendo uma resolução, ou pelo menos vocês tendo alguma notícia a respeito, pode ser. Ou num nível mais energético, a justiça divina, né? Do tipo, literalmente, você escolhendo aquilo que vocês estão plantando, tá? Atenção a uma coisa aqui, a leitura dessa parte material aqui começa com o 7 de espadas e termina com o 7 de copas. Aqui um olho vivo no sentido de não se iludirem, não se auto-sabotarem, ou até mesmo não se deixar enganar por outras pessoas, propostas, seja lá o que for, né? Porque são duas cartas que pedem uma atenção, né? E achei interessante o fato de ter saído, né? O 7 e o 7, tá? As cartas centrais são positivas, ok? Só um alerta aqui. 7 de espadas, então, vamos lá. Abrindo a leitura, um 7 de espadas. 7 de espadas pode ser uma desconfiança com relação a alguém. O 7 de espadas, às vezes, fala de coisas que são feitas na calada da noite, às escondidas. Ponham a mão na consciência, porque isso aqui tanto pode ser outras pessoas que fizeram isso com vocês, ou foram vocês que fizeram isso com outra pessoa, tá? É a primeira carta, então é algo que ficou no passado. A justiça vai ser feita, tá? Se isso aqui foi alguém que fez algo com vocês que não foi muito legal, né, que não foi muito correto, justiça divina. Agora, o contrário também serve, né? Se foi vocês que não fizeram algo muito correto com alguma outra pessoa, justiça divina também chega para vocês.
Como eu disse, cada um vai saber de si, tá? Cavaleiro de Copas está aqui, o 7 de Copas, são cartas muito ligadas a sonhos, né? O que eu quero fazer, o que eu quero realizar do ponto de vista material, o que eu quero comprar, sonhos que queremos realizar a nível material, tá? A justiça no centro da leitura, além de falar dessa questão da justiça, seja justiça dos homens ou justiça divina, né? A justiça também fala de nós usarmos a razão, espadas, de forma equilibrada, pesando os prós e os contras, tá? Então é uma carta mais racional no sentido de tomar decisões de forma equilibrada, né? Porque mais uma vez vocês têm aqui uma questão de escolhas. Quando eu for fazer os cruzamentos das cartas, né? Olha, as últimas cartas, né, que terminam as leituras, exceto o As de Ouros aqui, são cartas de escolhas, o 2 de Ouros, os Enamorados e o 7 de Copas, né? Então, vocês vão ter que tomar alguma decisão, fazer alguma escolha. Pode ser que vocês tenham várias opções e tenham que tomar uma decisão, fazer alguma escolha, tá? Essa escolha tem que ser tomada com equilíbrio aqui, tá? De forma pesando, realmente pesando os prós e os contras na balança, tá? O As de Paus aqui, uma carta, mais um As na leitura de vocês, né? Temos aqui o As de Ouros, o As de Espadas e aqui o As de Paus. São cartas que sugerem novos começos, novas ideias, aqui uma renovação de energia, algo novo que acontece, ou uma notícia que chega e que traz um fogo, traz um entusiasmo, tá? E a leitura termina então com o 7 de Copas. Vocês cheio de sonhos, querendo realizar muitas coisas. Esse 7 de Copas, ele pede um cuidado no sentido de não se iludir, né? 7 de Copas são muitas opções e algumas são verdadeiras, outras são falsas. Tem que saber distinguir aqui, tá? E sim, pode ser sonhos que vocês, né, vão terminar o mês de abril sonhando. Isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Desde que haja um equilíbrio, né? Não tirar demais os pés do chão, tá? A energia espiritual está muito forte no fundo da leitura de vocês, né? Então, além do equilíbrio racional aqui, o equilíbrio também no sentido de fazer silêncio e escutar a voz da intuição, tá? Então, equilibrar a razão com a intuição. Essa carta do Papa é o arcano do mestre, né? Ser mestre de você mesmo, né? A carta do eremita também remete muito a isso, a esse isolamento, né? Tomar as próprias decisões sozinhos, você com você mesmo, né? Ouvindo a sua voz interior. Vamos lá, cruzamentos. 2 de Copas, 8 de Ouros, 10 de Ouros, 7 de Espadas. Até aqui estava muito bom, né? O 7 de Espadas é que vem aquela questão duvidosa, né? Pode ser aqui, porque temos aqui uma carta ligada a trabalho, ligada à colheita, família, amizades, parcerias. Aqui tá tudo ótimo, né? Tem estabilidade, tem abundância, independentemente do que esteja, né, acontecendo na vida de vocês, mas tem tudo isso, não tá faltando nada, né? Agora, o 7 de Espadas aqui junto, isso aqui são as primeiras cartas, tá? Tem a ver aqui com o passado de vocês. Esse 7 de Espadas ou é uma desconfiança de vocês, ou é simplesmente alguma questão de autossabotagem, por que não, né? 7 de Espadas, espadas é pensamentos, então
Vejam se não é isso também. Ou de repente vocês estão desconfiados de alguém, enfim. Ou vice-versa, de repente é alguém desconfiado de vocês, né? 7 de espadas veio como uma espécie de alerta aqui, né? Apesar de toda essa energia boa aqui de 8 de ouros, 2 de copas e 10 de ouros, tá? Logo em seguida, o 10 de paus, o 4 de copas, o 8 de paus e o cavaleiro de copas. Aqui também tem uma energia de desconfiança, né? Assim como o 7 de espadas. O 4 de copas também me dá essa noção de estar desconfiado de algo, né? Pode ser a própria desconfiança de alguma coisa que traz esse sentimento de pressão do 10 de paus, tá? Porque aqui tá muito bom. 8 de paus fala de coisas acontecendo, oportunidades, coisas acontecendo a grande velocidade. Cavaleiro de copas pode ser alguém que te faz uma proposta, ou você faz uma proposta a alguém, né? Mas há um sentimento aqui de pressão, e essa pressão pode ter a ver aqui com uma desconfiança da parte de vocês, no sentido de aceitar ou não uma proposta, ou quem sabe essa pressão pode ser também no sentido de você fazer uma proposta para alguém e esse alguém não aceitar a sua proposta. Há aqui um peso com esse 10 de paus que envolve uma dessas duas situações, tá? Centro da leitura, momento a momento, as de espadas, 6 de copas e a justiça. As de espadas e a justiça, falando de verdade, falando de retidão, falando de coisas corretas, contratos, né? O 2 de ouros, né? Mais uma vez, o eu e o outro pode ser... O 2 de ouros sai 2 vezes, né, na leitura. Pode falar aqui de mais de uma oportunidade, pode aqui falar de contratos realmente. Aquela questão também de fazer escolhas, né, ou tomar decisões com base na razão, pesando na balança os prós e os contras. Algo do passado retorna, vem à tona de alguma forma, trazendo justiça, trazendo a verdade à tona. E pode exigir de vocês um jogo de cintura, né? Isso aqui é o 2 de ouros, tá? Para alguns, como eu disse, isso aqui tem a ver com o poder judiciário, né? Pode ser uma decisão que é tomada. Não necessariamente é a decisão final. Vamos seguir em frente. O fardo, o eremita, o cavaleiro de ouros e o as de paus. O eremita pede uma introspecção de vocês, né? Esse olhar para o passado também, mas de uma forma madura, aprendendo as lições necessárias, tomando as decisões por si mesmo, né? Bancando as suas próprias decisões, né?
E essa questão de... Vocês podem até de vez em quando se sentir um pouco sozinhos, né? E mais uma vez a questão do peso aqui, né? Os 6 de espadas nesse tarô chama-se o fardo. Vocês podem continuar aqui se sentindo um pouco pressionados. Talvez até, como eu disse, por uma questão aqui de um pouco de lentidão, né, do Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é uma carta ótima, mas é um pouco lenta, tá? Agora, assim, vem novidade, tá? As de paus, e isso aqui vai dar uma renovada nos ânimos aqui novamente, tá? Então, essa questão do peso, do fardo, da pressão, né? Vocês vão ter alguns altos e baixos nesse mês de abril. Não é o mês inteiro que vocês vão se sentir assim, né? Com esse peso, com esse sentimento de pressão. Não, vai ter uns altos e baixos, tá? Foquem-se nessa questão da introspecção, né? Tá tão forte aqui no fundo da leitura de vocês, né? 2 cartas espirituais, tá? O eremita também, né? Então, esse Cavaleiro de Ouros com esse As de Paus aqui, né? Pode ser uma nova proposta que chega a vocês. A gente já viu aqui proposta chegando, ou não sei, né, se é vocês fazendo proposta para alguém ou alguém fazendo proposta para vocês, né? E aqui tem isso de novo, tá? Aqui. E mais uma vez você sentindo um peso aqui, né? Eu não sei especificar se isso é na vida amorosa, se isso é no trabalho ou em ambos, né? Porque aparece aqui nas 2 partes, tá? O final da leitura fala de escolhas, né? Então, essas escolhas aqui pode até ter a ver com essa questão que eu acabei de falar, né? Porque aqui tem essa proposta, um Cavaleiro de Copas, né? Proposta, como eu disse, vocês fazendo ou alguém fazendo a vocês. E aqui, novamente, né? E aqui vocês tendo que tomar alguma decisão, né? Isso aqui eu tô pensando que a decisão está na mão de vocês, né? De repente é uma decisão que está na mão de uma outra pessoa, né? Mas a princípio a leitura é para vocês, então estou entendendo que é uma decisão que vocês vão ter que tomar, uma escolha que vocês vão ter que fazer. Minha voz está falhando. Uma escolha que vocês vão ter que fazer. Mas é algo bom, tá? Porque terminamos aqui num As de Ouros, tá? O que é o As de Ouros? É algo que se inicia e que tem uma promessa de ser algo duradouro, de ser algo muito positivo, de ser algo que vai dar frutos. Porque é Ouros, né? Ouros é o naipe da terra, da matéria, de algo sólido que você pode tocar, né? Não é apenas uma ideia. Não é apenas uma ideia, não é apenas um insight, uma intuição, não, é algo que você pode tocar, que você pode pegar, né? Mas que vai exigir aqui alguma questão de escolha e tomada de decisão, tá? Porque temos aqui 3 cartas que falam disso, né? Escolhas, decisões, livre-arbítrios, mais de uma oportunidade, mais de uma possibilidade. Eu entendo isso como algo muito positivo, né? Quer dizer que vocês vão ter possibilidades na vida de vocês. E essa questão da escolha é um poder, né? O poder do livre-arbítrio, tá? E que vai gerar algo muito bom aqui, um As de Ouros, né? Esse As de Ouros pode ser um começo de relacionamento, pode ser um começo de um novo emprego, pode ser uma entrada de dinheiro, é algo positivo, tá? É algo que vocês podem tocar. Última carta, pode ser algo mais para o finalzinho do mês, ou quem sabe até começo do outro mês, né? Tenham isso em mente. A leitura está toda muito positiva, embora haja essas cartas que falam desse sentimento de pressão, né?
se sentir pressionados. Cuidado apenas com isso, tá? Isso aí é um alerta, eu entendo assim dessa forma, ok? Essas cartas de número 2, né, 2 de copas, 2 de ouros, são cartas que sugerem parcerias, né? Podem ser parcerias amorosas, de trabalho, de negócios, de compra e venda, né? Ok, leitura começa já com uma carta de parcerias e termina com uma carta de mais possibilidades, né? Um 7 de copas, aqui é um 2 de copas, aqui é um 7 de copas. Olha como que há um aumento, né? Um aumento das possibilidades, tá? Interessante. Vamos tirar agora o Jardim dos Anjos para a gente ver que mensagem que vem para vocês para o mês de abril. Áries, abril de 2020. Fundo da leitura, meditação. Olha só, foi algo que eu falei, né? 2 cartas, né? A não materialidade e a papisa no fundo da leitura, tá? Meditação aqui vai ser bom para vocês tirarem aquele peso, né? O peso da pressão, de se sentirem pressionados por alguma situação na vida de vocês. Vai trazer mais calma, mais leveza, mais tranquilidade, tá? Esse aqui é o pano de fundo. Natureza. Opa, meditação e natureza. Vocês querem mais, né? Vocês querem mais o quê, né? As 2 cartas estão nesse sentido, né? De vocês ficarem mais leves, tá? Entrar em contato com a natureza, né? Aqui tem muito a ver com os animais. Vou ler a mensagem, tá? Natureza. Na natureza, tudo flui sem esforço e em harmonia. Uma ovelha é simplesmente uma ovelha, sem torturar-se tentando ser um urso polar. O urso hiberna no inverno sem medo de acordar e não ter o que comer. O elefante não fica se olhando no espelho achando que deveria perder uns quilinhos. Existe na natureza um equilíbrio tão perfeito e belo que só podemos percebê-lo como divino. A natureza opera intuitivamente e nos mostra, do modo mais palpável possível, que o nosso mundo é uma maravilhosa rede de conexões incrivelmente sincronizadas. Se observarmos a natureza atentamente, será impossível negar a existência de uma força maior que dá sentido ao que parece não ter sentido algum. A natureza tem muitos presentes a nos oferecer. Ela nos ensina sobre os ritmos da vida, sobre marés que vêm e vão, sobre folhas que caem para dar lugar a outras, sobre montanhas que se mantêm firmes e fortes mesmo em meio às tempestades, sobre a nossa impossibilidade de controlar forças que são muito maiores do que nós. A natureza nos ensina sobre mudança, transformação. Tudo se move e muda o tempo todo, quer gostemos disso ou não. Tudo acontece no seu próprio tempo, quer aceitemos ou não. Se você está recebendo esta mensagem, procure ficar em contato com a natureza. Se você mora numa cidade, pode procurar um parque, ou contato com um animalzinho, ou mesmo uma singela flor. Permita-se estar em contato com a natureza sem pensar sobre ela, apenas sentindo-a. Sinta as árvores, sinta a presença desse animalzinho, sinta a beleza da flor. E faça o exercício de perceber-se parte dela. Você é parte da natureza. Ao se conectar com o elemento natural dessa maneira, você será amorosamente conduzido por forças angelicais em direção à sua própria essência, ao ser natural que existe em você, ajudando a sentir-se parte de um mundo divino e amoroso, cuja essência reflete a mais pura perfeição. Ao sentir-se parte da natureza, você será capaz de aceitar o que quer que esteja lhe acontecendo agora
e encontrará direcionamento intuitivo para a sua atual situação. Confie. É isso, arianos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Mais uma vez, feliz aniversário. Tudo de bom. Um excelente mês de abril a todos vocês. Namastê.